Vamos lá, pessoal, voltando, exatas 15 horas, hora do cafezinho, né? Hora do cafezinho, do bolinho frito, da tapioquinha. E nós estamos aqui, né? Firmes e fortes. Deixa o cafezinho, isso aí, esse lanchezinho para depois, já tem um intervalo, tá certo? E aí a gente vai dar continuidade aqui à nossa disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar, com o tema, dando continuidade ao tema de impacto da tecnologia na comunicação pessoal e organizacional. Né? Olha aí o Adalto falando sobre alergia. É muito importante mesmo, viu, Adalto? Essa questão de alergia. Às vezes a pessoa nem sabe, né? Tem alergia a algo, não sabe por quê, não começa a se observar, não é mesmo? Mas eu me observo e vou procurando, vou pesquisando até achar o problema, tá? Bom, os mesmos objetivos, aprender os conceitos e ferramentas da tecnologia na atualidade e utilizar essas tecnologias disponíveis em sua realidade para facilitar o desenvolvimento, né, de algumas atividades. Bom, ontem a gente começou a falar sobre o impacto dessa tecnologia na comunicação pessoal e organizacional. Nós vimos que a comunicação entre as pessoas, né, nas relações interpessoais, pessoais, no âmbito familiar, no âmbito social e no âmbito organizacional, a cada dia vem mudando. Não é verdade? Vem mudando por quê? Primeiro, a questão de informação. Antigamente, as informações a gente só tinha o quê? Através de jornais, né, no aspecto físico, impresso, né, revistas, quando tinha revistas, jornais, quando tinha jornais. Né? Antigamente, muito antigamente, lá no passado, rádio, televisão, e ainda tinha a questão de informações que a gente nem tinha ao pé da letra, aquela informação verdadeira. Por quê? Porque tinha a questão da censura, né? Não era tudo que a gente sabia, tá? Comunicação com amigos, com pais, com irmãos, manda uma carta. Eita, mas era bom na época de carta, né? Quando tinha os namoradinhas, era só recebendo carta. Tinha um dia para receber a carta, né? Tempo bom, né, minha gente? Aí veio o quê? Internet, e-mail. Né? A gente começa a mandar e-mail, depois veio as redes sociais, celular, começou o WhatsApp. Aí o quê? Da mesma forma que o WhatsApp, essa tecnologia, ela distancia de uma certa forma, né? Ela traz para perto da gente pessoas que tá com muito tempo que a gente não fala. Né? Por quê? A gente pode fazer uma chamada de vídeo. Né? E antigamente, até a chamada de vídeo também serve até para fazer reuniões. Né? Na época de pandemia, onde ninguém podia dar aula, nenhum aluno saía de casa, ninguém saía de casa, trabalhava em casa, reunião de trabalho. Tinha um aplicativo, tinha um programa para fazer o link que a gente clicava e fazia a reunião, ou então tinha o Skype, ainda hoje tem gente que usa Skype, né? Ou então pelo próprio WhatsApp, dependendo da quantidade de pessoas, podia fazer. Né? Até terço, minha gente, aquelas pessoas que fazem parte de grupos na igreja, vamos fazer um terço. Ah, mas na casa de quem? Não pode. Não, pelo celular mesmo. Né? A pandemia revolucionou a tecnologia. Né? E a tecnologia ela ajudou na pandemia. Né? Agora, detalhe, vejam também que tem um lado bom desse impacto dessa tecnologia e tem um lado ruim da seguinte forma. As pessoas que sabem usar a tecnologia, né, tem pessoas que usam de forma maléfica. Né? Usam de forma para fazer o mal, gente, para outras pessoas. Né? Começam a hackear redes sociais, né? Mudou a forma de trabalhar de várias empresas, mudou a forma de ensino-aprendizagem. Não é verdade? Hoje, o aluno pode estar aí presente em sala de aula, como também pode estar em casa com o celular. Né? Vai impactar o ensino? Não, ele está aprendendo da mesma forma. Né? Não tem um impacto negativo, não. Tá? Nesse sentido aí, a tecnologia trouxe um impacto positivo, certo?
O ensino-aprendizagem que teve o quê? Os professores tiveram que se capacitar, porque tem professor, né? Professores não sabiam utilizar essa tecnologia. Eu tive que me capacitar, né, para dar aula dessa forma. O exemplo, canal Educação. Tá? Então, isso melhorou. Né? Essa forma de ensino-aprendizagem melhorou. Né? Essa transmissão de informação melhorou na pandemia. Beleza? Bom, tivemos áreas que se beneficiaram com o impacto da tecnologia na empresa. Né? Não só na empresa, mas o impacto, profissionais se beneficiaram com o impacto dessa tecnologia também, quando começou a exercer a sua profissão. E isso a gente vai falar agora. Bom, primeira área que se beneficiou com o impacto da tecnologia na empresa foi a área de marketing. Uma das principais tendências no marketing digital atualmente é a prática do inbound marketing, também conhecido como marketing de atração. A ideia por trás dessa modalidade é pensar o relacionamento como seu cliente da mesma forma, né, que pensamos em qualquer outro relacionamento não comercial, como a troca. Né? Isso significa que é preciso mostrar ao seu futuro cliente que você está disposto a ouvir as suas necessidades e expectativas e que a sua marca tem mais a oferecer do que apenas um produto. Ou seja, significa que a empresa, né, com o uso dessa tecnologia, nessa área de marketing, ela não vai se preocupar somente com a produção, com o que está vendendo, quanto está vendendo. Ela vai se preocupar para quem ela vai vender o produto. Ela vai se preocupar com o cliente dela. Ela vai saber qual é a necessidade, o que é que o cliente está querendo. Aí eu vou atender. E atendendo essa necessidade, esse desejo, essas exigências, porque nós sabemos, nós somos diferentes. O que eu quero e dou valor em um produto, o Orlando, a Adalta, a professora Sandro, o Josiel, todo mundo é diferente. Então, o que eu quero para um produto pode ser diferente do que vocês querem. Se eu vejo vantagem em um produto, pode ser que vocês vejam como uma desvantagem. Então, essa diversidade de necessidade, essa diversidade de exigências, a empresa tem que saber, tem que conhecer, tem que atender. Tá? Mas como fazer isso? A dica é: mantenha perfil da sua empresa ativo na rede social. Além de ter uma página para a sua empresa na internet. Nesse contexto, uma boa opção é também manter um blog. Por exemplo, você tem uma página da sua empresa na internet. Tem um site. Só isso. Você acha que o consumidor hoje ele vai passar mais tempo aonde? Numa página de internet ou numa rede social? Bora responder pela gente? Eu procuro mais produto nas redes sociais. Até porque nas redes sociais a propaganda, o marketing é maior. O site da empresa ali, olha o Orlando, nas redes sociais. Então a empresa, ela tem que ver, também tem que conhecer o que é que o consumidor está usando nesse momento, hoje, na atualidade, rede social. Ah, eu tenho minha página, eu tenho minha loja, eu tenho um site da minha loja. Entra lá. Primeira pergunta que a pessoa faz: tem Instagram? Não é não? Eu sou assim. Eu vou numa feira, vejo lá na mesinha o cartãozinho de visita da empresa. Primeira coisa que eu pergunto: tem Instagram? Aí a empresária responde: temos também um site. Então, ela já entrega o cartãozinho, né, de visita, chamado cartãozinho de visita, já com as informações. Site da loja
Instagram. A pessoa vai para onde? A pessoa vai para o Instagram. Caso você queira mais descrições do produto, no Instagram da empresa ela já cita. Para maiores descrições, para maiores informações sobre a descrição do produto, clique no link da bio. Aí você vai entrar no site da empresa, onde tem toda a descrição do produto, as cores, tipos, tamanhos, valores, tudo. Porque na rede social, Instagram, ele lança o produto. Olha aí, até nisso tem que ser esperto. Você faz a propaganda daquele produto com a forma de chamar bem a atenção do cliente. Aí o cliente vai ficar curioso. Será que só tem isso? Será que só tem esse tamanho? Será que tem de outra cor? Né? Quanto é que será que sai o frete? Aí você entra no site. Mas a primeira visita é na rede social. Depois, basta alimentar essas vitrines digitais. Vai abrir uma rede social? Vai fazer uma rede social? Você tem que alimentar diariamente com conteúdo que sejam relevantes para seu público. Conteúdos relevantes. E é isso que a maioria dos escritórios de advocacia estão fazendo. Vocês sabiam disso? Todo dia eu observo isso aqui. Todo dia eu observo. Eu abro o meu Instagram, primeira coisa que aparece são os escritórios de advocacia, amigos meus advogados, né? Amigos meus médicos, professores, fazendo a propaganda ali na sua vitrine digital do seu produto ou do seu serviço. Né? E o mais interessante, você tem que procurar assuntos, né, que sejam, que você se coloque no lugar do público, que vai ser interessante o assunto. E aí você vai ter lá, ó, várias visualizações. Né? Assuntos de rotina, gente, do dia a dia, na área jurídica. Coisas que a gente precisa saber para resolver, tem lá. Né? Recentemente, eu vi uma postagem, olha só, que muita gente se visse, meu Deus do céu, essa profissional está fazendo essa... Eu achei foi interessante a postagem dela. Né? Ela falando sobre aluguel, sobre compra e venda de imóvel, sobre alugar, sobre permitir esse parente, quando você tem um parente, quer que o parente more na sua casa, né, num imóvel que você tem e simplesmente empresta. Não, você não tem onde morar, more bem aqui. Questões que a gente pensa assim, olha que interessante. Assuntos interessantes. Então, houve várias visualizações, várias curtidas, vários comentários, tirando dúvida, e sempre ela respondia. Para maiores informações, entre em contato. Pessoas falando, eu estou com um problema assim, eu quero resolver. Aí ela dizia, entre em contato. Pronto, ela já ganhou um cliente. Então, tem que ser esperto nessa questão aqui, tá? Se você trabalha com varejo de roupa, por exemplo, faça publicações sobre tendências da moda, conservação de tecido, né? Campanha social para doação de roupas, né? A história, faça o histórico, né? De onde é que vem o tecido? Né? Muita gente não sabe, né? Que o algodão vem lá do algodão mesmo, né? Do campo. Então, por que não falar desse histórico, da origem? Como é uma fábrica têxtil? Como é que funciona? Aí a pessoa vai ter noção, né? Quanto é que custa o metro do linho hoje? Linho é um tecido caro. Então, por que não? Se você trabalha com varejo de roupa, dá essas informações interessantes. É interessante demais. Tá? Questão de cores, que hoje... Se você abrir a rede social, tem tanta gente se especializando, né, em paleta de cores para saber qual é a cor que combina com o seu tom de pele, né, com a tom do seu cabelo, até a questão de pintar o cabelo, salões de cabelo, de cabeleireiro, né, paleta de cores para cabelo, para saber se dá certo ou não. Então, muita gente está se especializando nisso e alimentando as vitrines digitais. Tá? Seja cuidadoso na escolha das temáticas.
A identidade da sua marca deve ser refletida no que sua página divulga. Seja cuidadoso, né? Eu acho interessante porque tem gente, né, que começa a seguir uma doutrina. Vamos dar um exemplo. Tem pessoas que começam a seguir uma doutrina religiosa e faz um Instagram. E começa a colocar coisas sobre a doutrina. Quando chega um ponto, você vê frases como se estivesse atacando alguém. Que é isso, gente? Como é que está fazendo propaganda da doutrina e tem uma atitude como se estivesse atacando o próximo? Está fugindo, né? Então, começa a perder seguidor, certo? Garanta que os conteúdos sejam de qualidade para que despertem o interesse do seu futuro cliente. Esse é o primeiro passo para começar uma captação de leads online. Se possível, os textos e posts, né, postagens devem passar por otimização e isso ajudará os conteúdos a terem um melhor posicionamento nas buscas orgânicas em sites como Google, Yahoo e Bing. A gente vê muito profissional hoje falando que é coach, né? Falando frases motivacionais na sua rede social, falando sobre como se comportar no ambiente de trabalho. Aí você olha, né? Você fala assim, poxa, esse profissional deve se comportar dessa maneira aí no ambiente de trabalho. Conversa. Não é não, Jaziel? Gente, ali, muitos colocam ali para chamar atenção, para ter seguidor, né? Tantos de alunos como profissionais, mas na realidade não é aquilo, né? Muitos postam algo que não é na realidade, certo? Então faz outro meio de rede social. É interessante a questão, como eu falei, de quem trabalha com roupa no varejo. Né? Falar sobre o histórico de tecido, cores e tudo, como é que surgiu, né? Sobre a história da moda e tudo. Mas nessa questão aí de coach, tome cuidado, porque para quem conhece o profissional e vê uma rede social dessa, perde seguidor. Tá? Tem que ter cuidado. Outra área que se beneficiou, área de relacionamento com o cliente. Criar um relacionamento de longo prazo com o cliente, né, ficou ainda mais fácil graças à tecnologia do marketing e atendimento. Né? Ter perfil nas redes sociais que funcione como um canal de comunicação com os clientes é uma das ferramentas tecnológicas mais difundidas entre as empresas. Mais uma opção que realmente gera mudanças positivas é a implementação de chatbots. O grande diferencial dos chatbots é oferecer um suporte mais personalizado e direcionado às necessidades do seu cliente, utilizando o canal que eles já utilizam para se comunicar. Bom, nesse contexto, né, os chatbots conseguem atuar tanto interna quanto externamente, revolucionando a comunicação de sua empresa. No âmbito dos clientes, a automação de um chatbot consegue agilizar as demandas e entregar o que os clientes desejam de forma rápida e assertiva. Enquanto para a empresa, as demandas se tornam escaláveis e otimizadas, sobrando tempo e esforço para a demanda mais complexa. Bom, e aí a gente vai ver como é que a tecnologia ajudou as empresas na pandemia. A gente já iniciou falando, olha aí, o Orlando falou no início dessa aula, que a pandemia revolucionou a tecnologia, né? E então a gente vai ver como é que essa tecnologia ajudou nas empresas, né, de qualquer área, de qualquer setor, como é que ajudou os profissionais também nessa pandemia, certo? Bom, um estudo da Economist Intelligence Unit, patrocinada pela Microsoft, investigou como a relação entre tecnologia, negócios e pessoas evoluiu durante a pandemia de Covid de 2019. A pesquisa ouviu líderes de negócio em 8 setores distintos sobre os desafios e oportunidades que a ruptura criou para as organizações e como as iniciativas digitais ajudaram a enfrentar uma nova realidade.
Os líderes empresariais citaram a preparação digital como a chave para sua capacidade de adaptação. Tá? A mudança em massa para o trabalho remoto, olha aí, mudança para o trabalho remoto, também levou um foco maior no engajamento dos funcionários. Tanto que tópicos de capacitação, como construção de habilidades, bem-estar e criação de benefícios duradouros para a sociedade em geral, agora lideram a agenda de transformação de muitas organizações. Detalhe, teve a pandemia, começou a questão do trabalho remoto. Muitas pessoas não tinham habilidades, mas o que é que aconteceu? Teve a capacitação e houve a construção de habilidades. As pessoas começaram a se adaptar a esse trabalho remoto. Usar a tecnologia que antes não sabiam utilizar. Tá? Tem pessoas, gente, e tá tudo bem. Tem pessoas que têm celular somente para ligar e receber mensagem. E para mandar mensagem. Mas utilizar mesmo a tecnologia do aparelho, a pessoa não sabe. Tá? E não é obrigada a saber. Apenas minha mãe, ela usa o celular para mexer na rede social dela, tirar foto, alimentar a vitrine digital dela, dos produtos dela, né, da empresa digital dela, tira a foto e pronto. Agora o resto, configuração, volume, para botar um volume, para mudar de chamada, de tom de chamada, né, atender chamada de vídeo, foi complicado. Né? Tem coisas que ela não usa, ela não quer nem mexer. Não vou mexer não, porque depois eu esculhambo meu celular e não dá certo. Né? Essa questão do trabalho remoto, pessoal, mesmo começando a voltar o trabalho normal, né? Como a gente já está aqui, como os professores já estão indo para o colégio, para as unidades escolares que antes estavam em casa, ainda tem organizações, ainda tem empresas, instituições que estão ainda fazendo o trabalho remoto. Né? A pandemia de Covid mostrou como as ferramentas digitais são essenciais para permitir que as empresas criem agilidade e respondam às grandes interrupções, disse Michel Gold, editor-chefe da The Economist Intelligence Unit. Mas este estudo mostra que não se trata apenas de negócio. A esmagadora maioria das empresas vê a transformação digital como crucial para superar as lacunas de habilidades, envolver os funcionários e oferecer benefícios mais amplos para a sociedade. Mudanças. Aí a gente começa a ver essas mudanças, né, com a tecnologia. O setor de saúde, por exemplo, na época da pandemia, né, depende fortemente da interação pessoal. O setor de saúde depende da interação, da relação interpessoal entre médico, profissional e paciente. Né? Entre até os próprios profissionais, um médico, enfermeiro, né? O enfermeiro e o técnico, né? O setor de RH com os médicos, setor administrativo com os outros setores, certo? Então, depende fortemente dessa interação. E passaram por mais transformações, né? Quando a pandemia atingiu no que diz respeito às experiências de funcionários e pacientes remotos. Gente, alguém aí fez alguma consulta na época da pandemia de forma remota? Alguém aí passou por isso? Gente, não existe coisa pior, não. Na época da pandemia, eu estava na época de fazer um check-up. Né? Porque a gente faz um check-upzinho de tempo em tempo, né? Seja de 6 meses, 6 em 6 meses. Né? Olha o Orlando falando que sim. É ruim, né, Orlando? É ruim. Só sabe quem fez, só sabe quem passa. Tá? Então, foi bem no período de check-up. Né?
para fazer um check-up mesmo, fazer vários exames, exame de sangue, fazer uma lista de exames. E aí, lógico que para fazer exame a gente tem que fazer a consulta, né? Até gostei do atendimento remoto. Aí, detalhe, né? Fui ligar para o médico, né? E aí a atendente falou assim, olha, ele só tem vaga para o dia tal, para a hora tal, mas é de forma remota. Aí eu não posso ir não, né? Como é, Orlando? Imagina aí para fazer o pré-natal. É complicado. Imagina aí pacientes oncológicos também, que tem que voltar naquele período para fazer todo o check-up, porque tem que analisar, né? Tem que mostrar os exames de imagem, não é verdade? E aí, olha só. E eu falei para a atendente, eu não tenho como não abrir uma exceçãozinha, eu juro que eu vou de máscara, eu boto até 2 máscaras. Não, ele só está atendendo de forma remota. Aí eu, tá, pois marca. Né? Aí era para um gastro. Gastro tem que fazer o toque na região abdominal. Né? E aí eu comecei a falar, não, já estamos no tempo de voltar e tal. Os exames que eu fiz, o senhor está vendo aí, e ele vendo, né? Ele disse, mas eu continuo com desconforto, bem na região, que teve problema e tal. Aí ele disse, eita, agora não dá para saber assim. Eu disse, pois é, de forma remota, né? Para saber, né, o local, para fazer o toque, e aí? Né? Então, nesse sentido, eu não gostei. Né? Terapias, atendimento com psicólogo, com terapeuta, beleza, não tem problema nenhum. A gente conversa, né, chamada de vídeo ali, beleza. Né? Os planos não deixaram de atender, mesmo remoto, não deixaram de atender. Né? Então, eu não gostei por conta disso. Né? Porque tem consultas que tem que fazer o toque. Né? Um pneumologista. Imagina aí um pneumologista, uma consulta remota com o pneumologista. Como é que ele vai auscultar o seu pulmão? Né? Você ali tossindo, com falta de ar, com o pulmão doendo, com as costas doendo. Aí não dá nem para dizer realmente se é pulmão ou se é algum problema na coluna. Um ortopedista. Né? Já pensou de forma remota? Doutor, estou com uma dor aqui. Ó, eu tive problema, porque tive um problema aqui do lado esquerdo, ombro, cotovelo e punho, né? Causado por uma epicondilite. Eu estava andando até de suporte, não era, Josiel? Josiel viu aqui minha luta, que eu vim aqui, ó, eu não podia nem segurar o microfone dessa forma, gente. Eu não podia. Tinha que ser um microfone de lapela. Aí eu ficava aqui agoniada. Eu passava, era só assim, ó. Né? E dou. O Josiel sabe, o Josiel aqui foi testemunha viva, né, do que eu passei com o meu problema. Então, quando eu me consultar, aí como é que o ortopedista ou fisioterapeuta, né, ia ver aqui o problema, a rotação aqui do ombro, ia ver realmente apertar aqui para saber onde era mesmo a dor localizada, como é. Então, dessa maneira aí, Orlando, né, e aos outros alunos, eu não gostei dessa mudança. Tá? Enquanto mantinham conformidade estrita com as regulamentações de privacidade do paciente, administradores e médicos rapidamente expandiram e adotaram recursos virtuais, conforme a pressão da Covid forçava maiores investimentos. Então, foi nessa época aqui que o médico, passando mais tempo em casa, viu a necessidade de fazer a sua rede social mostrando algo da sua profissão. E hoje nós vimos aí médicos, vários médicos de todas as áreas, falando sobre os problemas de saúde. E eu achei isso interessante, porque o médico, ele é visto o quê? Ele é visto com aquela pessoa ali, ó, né? Que ele não quer dar muita atenção somente na hora da consulta. Então, ele não quer mostrar a sua imagem. Então, na pandemia, ele se sentiu forçado a isso. Ele teve que aprender a rede social. E tem médicos que pagam profissionais de marketing para ficar alimentando a sua rede social, tá? E olha só,
por dicas profissionais de marketing, as dicas dos profissionais de marketing, você tem que pegar a sua rede social profissional e não só colocar coisas da profissão. Você tem que colocar algo do dia a dia, não muito, né? Para você mostrar que é humano. Que você não é só um profissional que está ali como se fosse um robô, mostrando 24 horas na sua rede social algo da sua profissão. Algum problema que surge da sua profissão que o paciente tem, né, vontade de aprender ou está sentindo aquele sintoma. Não, ele tem que mostrar pelo menos uma vez ou outra, né? E exatamente, teve muita live de médico, principalmente, eu vi muita live de médico, Orlando, médicos oncologistas com psicólogos. Por quê? Porque os psicólogos e psiquiatras falaram que os pacientes oncológicos eles iam ter uma crise de ansiedade, uma depressão muito grande por conta da pandemia. Então, isso, né, isso fazia o quê? Fazia com que aquele problema, aquelas células cancerígenas, pudesse até, né, trabalhar mais e aumentar o problema, certo? Com a questão da depressão e ansiedade na pandemia. Então, eu vi muita live com médicos, oncologistas e psicólogos falando essa questão aí, tá? Bom, na manufatura antes da pandemia, já estava trabalhando para resolver uma lacuna de habilidades. O setor também citou diversidade e inclusão, tá? Construção de habilidades e mudança climática, entre as principais preocupações que a transformação digital pode ajudar a resolver. Os entrevistados de mídia, né, e comunicação expressaram preocupação em acompanhar o ritmo dessas mudanças tecnológicas e compartilharam sua crença de que o combate à desinformação será o principal benefício, né, da transformação digital no setor. Né? No setor de varejo e bens de consumo, expressou otimismo de que a transformação digital aumentaria as perspectivas de emprego e foi o setor com maior probabilidade de se concentrar nos impactos sociais positivos da mudança para o trabalho distribuído e remoto. Em muitas organizações, em muitas empresas, a tecnologia de informação, ou seja, TI, tem se tornado um instrumento crucial no suporte e sustentação do negócio. Tá? Isso tem feito com que as empresas invistam em tecnologia de informação, visto que esse é um recurso estratégico que pode influenciar diretamente a performance da organização. Dentro dessa questão de informação, de TI, de trabalho remoto, de tecnologia, impacto de tecnologia nessas relações pessoais e organizacionais, a gente vê a questão da comunicação, né? Que é justamente a comunicação que foi afetada, que foi impactada pela tecnologia. Né? A comunicação consiste na transferência e compreensão do significado entre duas ou mais pessoas. Transferência e compreensão, transferência de informação, transferência ou emissão de mensagem e a compreensão de quem está recebendo aquela mensagem. Compreender e entender. A comunicação deficiente. O que é uma comunicação deficiente? É uma comunicação com falhas. É uma comunicação com ruídos, barreiras de comunicação. É provavelmente a principal fonte de conflitos interpessoais no trabalho. Não só no trabalho, mas na vida, no dia a dia. Se não temos uma comunicação eficiente, a gente vai ter conflito. Né?
Se você não tem uma comunicação eficiente com alguém que convive com você, você tem conflito. Não custa nada, gente, você falar uma coisa, se aquela pessoa não entendeu, não custa nada e não é pecado nenhum aquela pessoa dizer assim, eu não entendi. Né? Explica. Aí a pessoa que está transferindo, que está emitindo a mensagem, às vezes se irrita. Eu vou ter que me explicar, sim, qual é o problema. Explica, é melhor explicar, né, do que ser mal interpretado, gerar conflito e perpetuar esse problema. A mesma coisa no ambiente de trabalho. Tá? Então, nós temos as funções da comunicação, que é o controle, a motivação, a expressão emocional e a informação. Certo? Bom, a comunicação, nós sabemos que ela é a base de qualquer relacionamento entre os seres humanos. O que é que precisa num relacionamento? Comunicação. Qualquer informação, qualquer comunicação, não. A comunicação clara. É uma comunicação tranquila. É uma comunicação com que eu faça com que o outro entenda. Então, é a base de qualquer relacionamento interpessoal. Tá? Sendo a expressão corporal a forma mais antiga dela e também a mais importante. Expressão corporal. A expressão corporal lhe diz muita coisa. O olhar de uma pessoa quando você fala algo, o olhar da pessoa quando você se direciona àquela pessoa, você já diz muita coisa. Tá? O corpo fala. E muitas vezes tendemos a ignorar a impressão que passamos para os outros. O nosso corpo fala, gente. O nosso corpo fala através da expressão. Quantas e quantas doenças somáticas apresentamos e o nosso corpo fala e a gente não dá importância. A queda de cabelo, muitas vezes, é o corpo falando. A alergia, uma alergia emocional, é o corpo falando. A pessoa se irritar, ficar calada, se irritar, mudar de comportamento, a gente nota na feição da pessoa. O corpo falando. Tá? Então, a gente pode mostrar se está satisfeito ou não com algo através da nossa expressão corporal. Né? E dentro dessa comunicação, dessas expressões, de como falar, na comunicação pessoal nós temos vários pontos. Nós temos o marketing pessoal. Marketing pessoal, sua imagem pública, como você se vê e como vê em você. Como você se vê, a partir do momento de como você se vê, você transfere uma imagem para aquele outro, para o público. É por isso que eu digo sempre, cuidado com o que você pensa sobre si mesmo. Sabiam disso? Cuidado com o que é que você pensa, como é que você se vê como profissional. Porque isso transmite uma ideia para o outro, para o público. Tá? Sua imagem profissional e empresarial não está separada de sua imagem pessoal. Quando diz assim, fulano é gente boa, só não é bom profissional, então ele não é. Tá? Vocês já ouviram essa frase? Fulano é um bom profissional. Cara, ele é um profissional excelente. Mas tem um problema. O quê? Não é gente boa, então não é. Não existe esse negócio de ele é bom nisso e ruim nisso. Ou ele é bom, ou ele não é. Aprendam isso. Tá? Fulano é gente boa. Então ela é uma boa profissional. Fulano é uma boa profissional. Então ela é gente boa. Sabe por quê? Olha aí, caras e bocas expressam bem as emoções. Exatamente. Sabe por que essa questão de sua imagem profissional e empresarial não está separada de sua imagem pessoal? Porque você não é uma pessoa
no seu ambiente familiar, no seu ambiente social, e você é uma pessoa no seu ambiente de trabalho. Tá? É como uma mãe. Uma mãe, ela se comporta como uma mãe somente dentro de casa? Um pai se comporta como um pai somente dentro de casa? Um pai se comporta como um pai somente fora, para todo mundo ver que é um bom pai? Cuidado. Cuidado com isso, certo? Você pode mudar a sua imagem e ser a pessoa que você quer ser, aprenda como e coloque em prática. O marketing pessoal é a mesma coisa que publicidade e venda, né, a um empregador, cliente ou pessoas como qualquer outro produto. Tá? Bom, comunicação organizacional. É a comunicação dentro do ambiente de trabalho, é a comunicação dentro do ambiente organizacional. É toda e qualquer ação, atividade, estratégia, produto e processo tomados pela empresa ou entidade para reforçar a sua imagem junto a todos os seus públicos de interesse. Tá? Seja um público de interesse, seja os consumidores, seja colaborador, seja político, empresário e acionista ou perante a opinião pública. A comunicação organizacional é fundamental em qualquer âmbito da empresa, desde o ambiente fabril até o mais alto nível hierárquico corporativo, desde o chão de fábrica. Quando eu falo aqui ambiente fabril, vocês irão ver esse termo, desde o chão de fábrica. Tá? Bom, comunicação organizacional como objeto de pesquisa é a disciplina que estuda como se processa o fenômeno comunicacional dentro das organizações no âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre as organizações e os seus diversos públicos. Fenômeno inerente aos agrupamentos de pessoas que integram uma organização, né, ou a ela se ligam. A comunicação organizacional configura as diferentes modalidades comunicacionais que permeiam sua atividade. E isso de acordo com o Kunsch, em Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada, em 2003, página 149. Tá? Bom, dentro da empresa, dentro da organização, a comunicação organizacional terá várias funções, além de gerenciar o relacionamento com todos os públicos. E dentre essas diversas funções, nós vamos ver o quê? A promoção do entendimento dos objetivos organizacionais, mobilização e integração do público interno, tá? Fortalecimento das informações com stakeholders, visibilidade no mercado, né? Facilidade dos processos de negociação, gerenciamento de crises, importante isso, na comunicação organizacional, otimização das tomadas de decisão e melhoria da relação com a imprensa. Por que eu destaquei o gerenciar crises? Nós sabemos que toda organização é formada por pessoas diferentes. Por mais que a organização seja uma empresa familiar, olha só, vamos relembrar? Por mais que a empresa ou organização seja uma empresa familiar, são pessoas diferentes, são da mesma família, mas são pessoas diferentes, né? Por constituir uma organização, pelo desenvolvimento, pelo processo produtivo, sempre vai haver o quê? Riscos. Os riscos podem ser coisas, falhas, né? Erros, problemas, que podem nos gerar crises. Então, quando a gente fala de gerenciamento de crises, a gente também tem que ter uma boa comunicação organizacional para gerenciar os riscos.
No gerenciamento de crises e gerenciamento organizacional, nós temos que ter uma boa comunicação organizacional, porque é a partir da boa comunicação que a gente vai direcionar as responsabilidades. Que todos vão saber quem são os responsáveis, tá? No gerenciamento de riscos e gerenciamento de crises, com uma boa comunicação, tem um bom desenvolvimento. Tá? Se a comunicação for falha, vai piorar. A crise vai piorar ao ponto de nem ter um gerenciamento. Certo? Como é que vai resolver um problema? Como é que se resolve um problema se não tem uma boa comunicação? Fica uma bola de neve, não é verdade? Vamos levar para a vida real? Quando a gente não resolve um problema, quando a gente não resolve uma crise no ambiente social, no ambiente familiar, a comunicação é afetada. Primeira coisa que é afetada é a comunicação. Né? Porque numa discussão, numa crise, todo mundo vai ter uma opinião, todo mundo vai querer, né, ajudar, outros vão querer se sair para não ter responsabilidade. Né? Não, esse problema aqui não é meu. Né? Outros desabam, outros passam a desacreditar da própria competência, da própria habilidade. E é assim no ambiente organizacional. Certo? Então, se você não tiver uma boa comunicação, não vai ser resolvido. Né? É sentar, cada um colocar a sua opinião, entender e respeitar. Certo? Qualquer que seja a crise dentro de um ambiente, dentro de um contexto, ou familiar, ou social, né, ou organizacional, qualquer que seja a crise, tem que ter uma boa comunicação. É aí que é testada a comunicação. Se for boa, vai conseguir. Se não for boa, vai piorar e a crise não é resolvida. Tá? Elementos da comunicação organizacional. A comunicação deve envolver 2 ou mais partes e deve haver uma mensagem a ser comunicada. Assim, para que ocorra de fato uma comunicação, são necessários alguns elementos. Né? Quais são esses elementos? Primeiro elemento é o emissor. Tem que haver um emissor. O emissor é aquele que inicia o processo de comunicação, emitindo a mensagem, também chamado de fonte. O emissor é a fonte. É de onde sai a informação. É de onde sai a mensagem. É de onde sai aquela mensagem que está sendo transmitida. É quem vai transmitir. É o emissor. Tá? Nós temos também outro elemento que é o transmissor ou codificação. É o meio que codifica a mensagem, transforma a ideia em uma mensagem. Tá? Mensagem é aquilo que de fato está sendo comunicado. A mensagem é a própria comunicação. É a informação. Canal ou meio por onde a mensagem será enviada. Vai ser por WhatsApp? Né? Vai ser por e-mail? Vai ser num mural? Vai ser num quadro digital? Vai ser diretamente, né, falado? Né? Receptor. Parte que recebe a mensagem. É quem recebe a mensagem. Ruído de comunicação são as barreiras ou distorções de comunicação que modificam, que transformam o sentido da mensagem. Má interpretação. A gente já viu exemplos, né? Como o que a barreira? A má interpretação. O preconceito. Como assim, professor, o preconceito? Você ouve uma mensagem, você ouve
uma informação. Aquilo que você ouve, você tem uma opinião formada sobre aquele assunto. Quando você vai passar a mensagem, você já passa a mensagem, você já transmite a mensagem, né, da forma como você pensa. Totalmente diferente. Certo? E aí quem recebe a mensagem, gente, recebe de uma forma distorcida. Vamos supor que eu vou ser a emissora da mensagem, o Josiel é o canal, ou seja, é por onde a mensagem vai ser enviada, e quem vai receber é a professora Sandra. Olha aí. Tá? A professora Sandra, quando ela receber, quem é que pode ser bem o ruído? Nesse caso, dessas 3 pessoas, quem pode ser o ruído ou a barreira de comunicação? Se ela receber a mensagem totalmente diferente, quem foi a barreira? Quem foi o ruído? Foi o Josiel. Que ele passou a mensagem já com o modo que ele pensa sobre aquilo ali que eu falei. Ele pode passar uma mensagem completamente diferente. Retroação ou feedback é o retorno do receptor ao emissor. Né? É o famoso eu vi falar, fulano disse, ocorre a distorção. Ocorre. Né? Ou então o Josiel chegava assim, professora Sandra, tem uma mensagem, um recado da professora Iuna. Mas assim, olha só o assim, mas assim. Ela mandou lhe dizer isso, isso e isso, mas eu acho. Ele não tem que achar. Ele tem que mandar a mensagem, enviar a mensagem do jeito que eu falei. Pronto. Beleza? Certo? Retroação ou feedback é o retorno do receptor ao emissor. Ou seja, é o que a professora Sandra vai mandar para mim, vai retornar em relação àquela mensagem que eu falei. De vital importância, pois aqui será aferido o sucesso ou não da comunicação. Bom, e olha só algumas questões, né, sobre esse assunto. Nessa primeira questão, assinalar a opção que indica os 6 elementos fundamentais, né, do processo de comunicação. Né? E na segunda questão, na sociedade, o eixo de compreensão de uma mensagem está na quantidade de informação recebida pela mídia, certo ou errado. Né? Então, na primeira questão, a gente acabou de falar dos elementos fundamentais do processo de comunicação. Qual é a alternativa que indica esses 6 elementos? Destinatário, transmissor, meio, receptor, destino e ruído. Pessoa, remetente, canal, receptor, destino e barreiras. Né? Fonte, transmissor, canal, receptor, destino e ruído. Pessoa, remetente, meio, transmissor, receptor e ruído. Fonte, transmissor, meio, ambiente, receptor e barreiras. Né? A opção que indica os 6 elementos. Né? Fonte, transmissor, canal, receptor, destino e ruído. Né? A fonte, pessoal, nós vimos que é o quê? Que é o emissor. É quem emite. Canal é por onde vai passar a mensagem, receptor é quem vai receber. Olha aí, Baixa Grande do Ribeiro, letra C, disse certo. Né? E ruído são as barreiras. Tá? A segunda questão, o eixo de compreensão de uma mensagem está na quantidade de informação recebida pela mídia? Baixa Grande do Ribeiro, certo. Vamos ver. Errado. O eixo de compreensão de uma mensagem não está na quantidade de informação recebida pela mídia. Tá? Para compreender a mensagem, não está na quantidade de informação. Quando a gente compreende uma mensagem, não é a quantidade, é a qualidade da informação recebida. Tá? A gente pode receber muitas informações. Não vai dizer que a gente vai compreender. Essa comunicação, essa informação tem que ser clara,
tem que ser bem repassada, tá? Comunicação organizacional tem importância direta sobre as questões da prática de administração de relacionamentos entre as organizações, né, e o público, principalmente por constituir-se como um campo de conhecimento teórico e prático que ajuda as empresas na produção do conhecimento, além de proporcionar novas técnicas de administração empresarial, especialmente aquelas voltadas para a administração financeira, né, e de recursos humanos, busca compreender em sua concepção a comunicação informacional, a comunicação mercadológica, a comunicação administrativa e a comunicação interna, ou diz respeito, né, às atividades de relação pública, isto é, facilitação da comunicação das empresas com seu público, né, ou tem as mesmas funções que as relações públicas, exceto na questão da comunicação interna, né? Olha aí. Constituir-se como um campo de conhecimento teórico. Isso é a comunicação organizacional, a importância direta dela, tá? Sobre as questões da prática de administração de relacionamentos entre a organização e o público. Qual é a alternativa? Busca compreender em sua concepção e em suas práticas a comunicação informacional, a comunicação mercadológica, né, a comunicação administrativa, tá, e a comunicação interna. Bom, comunicação e tecnologia, 4 séculos e meio de história e inovação para a humanidade. Olha só. Evolução da comunicação. Gente, olha só, antigamente, né, primeiro foi criado, né, casca de madeira, trapo e fibra para poder, o papel chegou na Europa com os árabes no século XI, né? Então, olha só a evolução da tecnologia. A gente começou aqui a escrever na pedra, depois veio os papéis, depois, olha como era impresso, né, o papel, né? Depois veio, já em 1829, veio aqui a criação da caneta, né? E outras evoluções da comunicação, que a gente pode ver aqui, a máquina de escrever. Eu já usei essa máquina de escrever, né? E olha só aqui também, né, os ventiladores de ferro, aqueles ventilador antigamente era de ferro, né? Agora as palhetas são de plástico, né? Mas causa acidente do mesmo jeito, certo? Outras evoluções que tivemos aqui, tá? E olha só, primeiros testes de estudo da tecnologia sem fio, começou a questão do Wi-Fi, né? Questão de celular, tá? E novas tecnologias impõem novas relações interpessoais, beleza? Ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês.